Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginal escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Também é um lamento individual, originalmente. Existem alguns salmos que são petições, outros lamentos. Esse salmo é classificado como de lamento individual. Um salmista, um fiel, ele utilizou esse salmo por ocasião de um lamento pessoal dele. É interessante também como esse salmo ele está estruturado e como ele vai formar toda uma sequência com os salmos 23 e 24. O salmo vai começar com um lamento nos 2 primeiros versículos, depois uma expressão de confiança nos versículos 3 ao 5, depois volta com o segundo lamento nos versículos 6 ao 8, depois uma nova expressão de confiança nos versículos 9 a 10, no versículo 11 faz uma petição, no versículo 12 ao 18 um terceiro lamento, depois no versículo 19 ao 21 uma segunda petição, e o salmo termina com uma explosão de louvor do versículo 22 até o 31. Depois, o Salmo 23, ele corresponde a uma confiança. E aí o Salmo 24, louvor. Então observem como eu coloquei aqui no resumo, como ele forma uma espécie de graduação em que o centro vai ser o lamento que se encontra nos versículos 12 até 18. E é interessante que você tem essa sequência, lamento, confiança, lamento, confiança. Aí depois você tem 2 petições em que no meio está o lamento, é o meio de toda essa sequência. Depois, o louvor que você encontra no final do Salmo 22 faz correspondência com o louvor do Salmo 24, deixando a expressão de confiança no Salmo 23 entre os dois. É bem interessante essa disposição literária, e é fabuloso como você encontra isso em todos os salmos. Sujeição e abandono. Apesar de ser um lamento individual, o Salmo 22 ele é bastante citado no Novo Testamento para aplicar aos sofrimentos de Jesus Cristo. Basta lembrar que ele é citado quando Jesus já está na cruz. Por isso que ele é chamado de Salmo da Cruz, por alguns estudiosos. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vamos ler aqui em Gálatas 4:13, depois nós retornamos a uma explicação sobre esse contexto, teológico do abandono de Cristo na cruz. Gálatas 4, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabemos que Jesus, ele não pecou. O texto, a Bíblia, lá em Hebreus, declara que em tudo ele se fez igual a nós, somente não no pecado. Portanto, Jesus ele foi plenamente homem e plenamente Deus. Em tudo ele se fez igual a nós, somente não no pecado. Isso significa que Jesus ali na cruz, ele estava sofrendo tudo que um homem sofre. Ele estava sentindo as dores dos cravos. E por isso, como homem, ele está ali representando toda a humanidade. Várias passagens, essa aqui é um exemplo. Em várias passagens, Paulo explora muito bem esse tema do chamado sacrifício vicário de Cristo. Cristo sofrendo em nosso lugar. Nós
éramos merecedores da pena pelos nossos pecados. E Cristo então representou a humanidade. Ele sofreu por nós. Ele não tinha pecado, mas ele suportou o peso de nossos pecados. É o que está dito aqui em Gálatas 3:13. E como ele estava representando a humanidade, o brado de Cristo não significa Cristo sendo abandonado por Deus, mas ali o grito dele é representativo da humanidade. Alguns teólogos até explicam que dentro da concepção, da Trindade, dos papéis de cada um das pessoas da Trindade, o Pai, enquanto Pai, não poderia olhar para os pecados que não eram de Jesus, mas os nossos. Essa explicação, ela começa lá na Idade Média com Anselmo de Cantuária, aproveitando também Isaías 53, várias passagens das cartas paulinas, para falar sobre esse papel, do sacrifício vicário de Cristo, em que o Salmo 22, ele automaticamente também exerce um papel importante. Zombaria e desprezo, Salmo 22, versículo 6, ressalta: mas eu sou verme, não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6-7, quando Cristo assumiu a forma de servo. Vale a pena ler também essa passagem de Filipenses, que é um dos mais belos hinos cristológicos. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa tradução aqui é corrigida. Então, é uma tradução que ela acaba deturpando um pouco a passagem. Primeiro, quando fala de usurpação, dando a impressão que Jesus não era Deus, não tinha divindade, e ele roubou o direito, entre aspas, de ser Deus. E não é isso que a passagem está falando. A palavra grega aqui, no texto grego original, aqui fala que ele não teve como algo a que se prendesse, ser igual a Deus. Ou seja, ele não fez caso do título que lhe era devido. Ele abriu mão disso. Isso vai ser também explicado no versículo 7. Mas, aqui essa tradução é pior ainda, mas aniquilou-se a si mesmo. A tradução certa, ele esvaziou-se de si mesmo. No grego, kenosis. Por isso que é um termo teológico muito utilizado nos livros de teologia sistemática. A apreciação, a descrição da kenosis de Cristo, ou seja, ele jamais deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória. Ele abriu mão de usar dos seus atributos divinos que lhe eram devidos. Tem uma passagem dos evangelhos que ilustra bem isso. Quando vão prender Jesus Cristo, Pedro toma aquela atitude de tentar cortar a cabeça do servo, e acaba cortando apenas a orelha. E Jesus disse: não sabes tu que se eu quisesse, eu pediria várias legiões de anjos ao meu Pai e ele enviaria? Ali ele está mostrando como ele abre mão do direito que lhe cabia, dos seus atributos divinos. Esse é o chamado esvaziamento e não aniquilamento. Aqui a tradução é horrível, leva para uma compreensão totalmente diferente e errônea ainda por cima. Como profetizou Isaías, segundo a NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje, é uma outra tradução. Tão desfigurado que nem parecia um ser humano. É Isaías 52:14, mas de acordo com a NTLH. Vamos ver também Marcos capítulo 10, no versículo 33 e 34, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão
e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então aqui está falando justamente disso, de toda a zombaria, desprezo, escárnio que Jesus sofreria por conta da sua missão. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 2, do 11 ao 12. Anúncio e louvor não serão abalados pelo sofrimento. O trabalho de sua mão ele verá e ficará satisfeito. Está lá em Isaías 53, 11. Vamos ler Hebreus capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É justamente a citação do versículo 22 do Salmo 22.